dia, meninos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Bruna e tô feliz de estar aqui com vocês nessa manhã para compartilhar sobre esse tema tão importante, né? Que é o poder das palavras. Às vezes a gente sempre fala, né? A palavra tem poder, cuidado com aquilo que você fala, né? E a gente entende isso. Mas será que a gente se policia todos os dias da nossa vida sobre aquilo que a gente fala em todos os momentos? Né? Porque a palavra tem poder, mas a gente precisa dominar aquilo que a gente fala, sabe? Dominar a nossa língua, aprender a dominar a nossa língua. Eu quero ler com vocês o que está em Tiago, no capítulo 3, né? Do 1 ao 12, ele fala exatamente sobre isso, sobre o domínio da nossa língua. Como pode o homem que tem domínio sobre as aves, né, aos répteis e animais dos mares, e não consegue ter domínio sobre a sua própria língua? Mas eu quero ler com vocês o que está no versículo 9. Versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? É uma pergunta. E eu faço essa pergunta a vocês. Da mesma fonte pode sair palavras doces e palavras amargas? Como pode a gente usar a nossa boca para adorar e louvar ao Senhor, para clamar a Ele, e com a mesma boca você usa ela para amaldiçoar, sabe? Maldizer as outras pessoas. Não tem coerência nisso. Então, a gente precisa dominar a nossa língua. Na nossa caminhada com o Senhor, depois que a gente conhece a Cristo e a gente começa a ter um relacionamento com o Senhor, entender quem somos em Cristo, no nosso processo, a cura e libertação, sabe? Cada uma é curada naquilo que precisa, de acordo com a sua vivência, né? E as pessoas começam a reconhecer a gente através dos nossos comportamentos, às vezes da forma que a gente fala, começa a falar de uma forma diferente, né? Mas as pessoas conseguem reconhecer Cristo através da sua vida, de acordo com aquilo que você fala. Quando você fala, você transmite o amor de Deus, você transmite mansidão, né? Você tem controle sobre isso no momento, às vezes, de tribulação, no momento de confusão, né? Você consegue usar a sua língua, as suas palavras para apaziguar situações, sabe? Para trazer consolo, para trazer fé através daquilo que você fala, né? Como isso é importante a gente entender que a gente não pode mais, sabe, orar a Deus e clamar a Ele e logo depois sair amaldiçoando as pessoas, falando palavras e declarando palavras de maldição na vida das pessoas, né? Em Efésios, eu quero ler com vocês também. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 29, fala assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, né? Então, que a nossa palavra saia para o outro para edificar, conforme a necessidade, não de aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que deve falar para as pessoas, tipo, dar a nossa opinião, né? Para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vou ler de novo, tá? Aqui no versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoem-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu achei isso muito forte. E ele é bem claro, o Senhor é bem claro nessa palavra, que a gente precisa se livrar
de toda a amargura do nosso coração. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Não adianta você estar com o coração amargurado, cheio de ira e querer falar palavras bonitas, não é isso que você vai transmitir, né? Então é importante a gente se livrar desses sentimentos, a gente procurar ser mais bondoso, né? Ter bondade ao nosso coração, perdoar. A palavra perdão, ela tem um poder muito forte. Ela cura as feridas, sabe? Ela te liberta. Você perdoar alguém te liberta, sabe? É como se o Senhor viesse com um machado e quebrasse as correntes e você se sentisse mais leve, sabe? Você declarar perdão na vida de alguém e você pedir, né? Pedir perdão, se perdoar, isso nos liberta. Entender que toda palavra, tudo aquilo que a gente fala, né? O mundo espiritual está ouvindo, como a gente já escutou nos outros devocionais dessa semana. Então, que o Espírito Santo de Deus, né, consiga nos dar sabedoria e domínio sobre a nossa língua. Que a gente, né, em momentos e situações difíceis, nós possamos usar ela para apaziguar, sabe, situações. Em momentos de ira, em momentos, sabe, de indignação, a gente consiga se calar, pensar antes de falar, sabe? As nossas palavras devem refletir o amor de Deus por nós e pelo outro. Não tô querendo dizer que a gente precisa se calar para tudo, que a gente não pode contestar o que tá errado, o que é injustiça, sabe? A gente precisa fazer isso, a gente precisa nos defender de situações, mas a gente precisa aprender a dominar da forma certa, sabe? Tendo coerência naquilo que a gente fala, sabe? Tentando tratar situações com mais mansidão, não por nós, mas entendendo que aquele que vive em nós é maior, sabe? E a gente precisa transmitir isso através da nossa palavra também, da forma que a gente fala. Amar com o amor de Deus, como a gente sempre fala aqui no ministério, a Mari sempre fala isso. Mas é importante você transmitir e amar com o amor de Deus através daquilo que você fala e da forma que você fala, né? A palavra de Deus fala que a palavra ela tem um poder de vida e de morte, né? Então que qualquer palavra de morte ou de maldição tenha sido declarada na sua vida, que caia por terra nesse momento, sabe? Que seja quebrado e que a partir de hoje, né, você se perdoe e perdoe as pessoas que declararam coisas erradas sobre a sua vida e que você tenha o domínio e a sabedoria para declarar com a sua boca palavras de bênção, palavras de vida, né? Palavras de mansidão, seja mansa, tenha compreensão naquilo que você fala, tenha discernimento naquilo que você fala. A partir de hoje, a gente precisa se policiar todos os dias, em todos os momentos. Não é fácil, não é nem um pouco fácil, né? Mas a gente precisa, e a cada dia a gente vai melhorando. O Senhor vai vindo, né? Transformando a nossa vida, limpando o nosso coração, limpando as nossas emoções. E isso vai, né, refletindo com o nosso falar, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente transmite. A gente precisa entender que não tem como da nossa boca, da mesma boca que você louva o Senhor, o seu Deus, ela sair também palavras ruins, né? Palavras de maldição com o nosso irmão. E é isso, meninas. Um beijo, fiquem com Deus, que vocês tenham um excelente dia.